Hello, minhas sabidonas maravilhosas! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso Café das Sabidonas especial, onde tem troféu, tem história e nós queremos conhecer a história da nossa aluna destaque aí do curso Fórmula Home Care, dona Daniele. A Dani já foi aluna do curso Fórmula Home Care há algum tempinho aí, está tendo resultados incríveis, tem uma trajetória incrível aí. E por isso nós criamos, né, esse bloco aqui de Onde Tem Troféu Tem História para apresentar para vocês as alunas aí do curso Fórmula Home Care, porque muitas vezes a gente acaba, bom dia, Ale, muitas vezes a gente acaba olhando a trajetória, vocês, né, devem olhar a minha história, minha trajetória, né, e acabam muitas vezes se distanciando do momento real em que vocês estão vivendo, né? Porque eu já passei por muitas coisas, já estou aí no nosso mercado há mais de 10 anos, né? Então muitas vezes vocês devem se distanciar um pouco. Ah, pode ser muito difícil, né? Ela já tá lá na frente. Então a gente gosta de trazer alunas que estejam passando muitas vezes pelo que vocês estão passando agora. E mais do que isso, né? Inspirar vocês não só com a minha história, mas com a história dessas alunas também. Eu costumo dizer que as nossas, todas, né? As nossas alunas do curso Fórmula Home Care têm histórias incríveis aí, com certeza ao longo desse ano vocês vão conhecer muitas. Bom dia, Rosa! Mas nós temos alunas aí que têm histórias inspiradoras, sabe? De muito desafio. Eu costumo dizer que elas são a quebra de qualquer objeção, né? Então, nós temos alunas aí de cidades pequenas, nós temos alunas que deram a volta por cima, também já passaram muitas dificuldades aí. Então, eu gosto de trazer essa realidade da nossa área para vocês através das nossas alunas. Deixa eu ver se a nossa Dani já está por aqui. Bom dia, Andressa, maravilhosas. Deixa eu ver se ela já está por aqui para eu conseguir chamá-la aqui. Vamos dar um tempinho aí para Dani entrar. Um minutinho. Porque às vezes entra muita gente ao mesmo tempo aqui, eu não consigo rastreá-la ela aqui. Deixa eu dar um alôzinho. Aqui, estou. Deixa eu colocar aqui. Dani está entrando aí. Um minutinho. Olá! Bom Bom dia! dia, Dani! Bom Meu dia! Deus, que honra! Seja muito bem-vinda A honra é minha, muito obrigada. ao nosso Café das Sabidonas especial, onde tem troféu, tem história. Quero iniciar esse café aqui te parabenizando, né? Eu sei o quanto é um desafio aí para nossa área, estarmos, nos mantermos aí ativas na nossa área. Tu tem trazido resultados incríveis, não só resultados clínicos, mas também histórias de negócio. Então, seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui. Obrigada. Parabéns por ter recebido esse troféu, sem dúvida nenhuma, foi muito merecimento, porque eu sei o quanto a gente sua e investe aí no nosso conhecimento para ganhar destaque. Então, seja muito bem-vinda aí. Muito obrigada. Bom dia a todos pelo primeiro. E quero agradecer, inclusive, quando chegou o troféu aqui, porque me perguntaram o meu endereço, né? Mas eu achei, sei lá, achei que era para outra coisa, na verdade. E aí teve muitos gritos, muita euforia quando eu abri a caixinha, assim, porque por mais que eu já tive contato contigo, eu já fiz outra live contigo, receber aquilo e ter esse reconhecimento nossa, é ter orgulho de ti mesma, assim, e tu conseguir ter essa sensação é uma sensação muito maravilhosa, não tem como descrever, assim, é É maravilhoso. único, né? Dani, queria que tu começasse se apresentando aí para as meninas, teu nome as meninas já sabem, né? Mas assim, idade, profissão, a cidade de onde tu atua aí e a tua especialização. Meu nome é Daniele, eu me formei em estética e cosmética pela UBRA e depois fiz uma pós-graduação em cosmetologia. Agora, né, eu trabalho principalmente, meu nicho principal é o facial, é a minha paixão, e a personalização. Tudo que eu uso aqui no consultório, basicamente, é personalizado, algumas coisas só que são industriais, mas o meu nicho é esse e a minha especialização foi essa, através do primeiro, a primeira vez que eu me inscrevi no Fórmula.
Então, o meu nicho principal é esse. Eu trabalho com outras coisas também na parte de corporal, porém eu trago essa parte personalizada também para o corporal. Porque uma vez que a gente começa com a personalização, né, Dani, não tem como ser diferente, né? Há quanto tempo tu já colocou, tu começou a atuar com essa questão da personalização no teu negócio? Eu iniciei, na verdade, algumas coisas eu iniciei com peeling personalizado. Quando eu fiz um curso da Ivone, que foi só sobre peelings. Logo que eu saí da faculdade, eu fiz, porque eu queria trabalhar com essa área. E eu me senti um pouquinho despreparada quando eu saí. Aí, através dela, ela trabalha muito com essa parte de personalização dos peelings. Eu fui gostando mais dessa parte, porém, era uma coisa que eu fazia muito pouco, sabe? Na faculdade a gente aprende de uma forma muito branda os ativos, Uhum, não tem essa parte de personalização, na verdade. Tu uhum. aprende os ativos, por exemplo, se tu for comprar um produto industrial, né? Tu, pra te saber analisar alguns ativos, o que que eles fazem, enfim, mas não essa parte mais profunda. E aí eu tava meio assim na minha profissão, na verdade. Eu tava meio pensando, ai, será que é isso mesmo? Será que eu vou querer continuar? Eu tinha ganhado o Rafa há muito pouco tempo. E eu falei, meu Deus, será que eu vou conseguir manter a minha casa, meu filho, tudo só com a minha profissão, só com o facial? Eu tava um pouco, na verdade, desestimulada. Essa era a palavra, bem essa palavra. E aí eu conheci a Grazi através das redes sociais e teve uma semana que antecedeu o curso Fórmula Home Care. E aí eu comecei a ver os stories e eu falei, eu vou participar. E aí quando eu participei, assim, nossa, foi um banho de água fria em mim. Porque a gente pensa que já tá fazendo de tudo, né? A gente pensa que já fez de tudo, que já tá fazendo de tudo, que tá cansado. Só que na verdade eu não tava fazendo acho que nem 5% do que eu deveria fazer. E também porque eu não sabia como fazer. A gente não tem essa preparação na faculdade, a gente sai. Eu, pelo menos, saí com uma visão e quando eu fui trabalhar, eu, na verdade, levei um banho de água fria, um choque de realidade. E trabalhava meio que com tudo, mas não era especialista e me destacava com uma coisa. E aí eu me desestimulei. Que eu acho que acontece muito com muitas especialistas. Muito, muito. Muitas, muitas mesmo. E aí eu decidi fazer o curso fórum. Nossa, depois da semana, assim, eu fiz inclusive, eu lembro até hoje, a Grazi colocou, desde o primeiro dia, ela colocou insights pra gente fazer no nosso Instagram, assim, ó, roteirinho, sabe? E cada dia era de acordo com o tema. E eu lembro que eu fiz isso, eu anotei tudo, tudo assim, ó, e eu fiz isso. E eu notei que algumas pessoas me perguntavam, porque eu falava algumas coisas sobre personalização, mas era muito pouco. E aí eu notei que algumas pessoas perguntavam para mim. Eu coloquei dois resultados que eu tinha, que não eram resultados, nossa, mas eram resultados, zero, né, que eu tinha. E aí eu comecei o curso. Meu Deus, mudou completamente, desde o atendimento, desde o contato que tu tem com a pessoa quando ela vem conversar contigo, tudo, a forma como conduzir. E no curso eu vi que por mais que eu quisesse muito trabalhar com personalização, não era uma coisa pronta. Não era eu pegar ativos e simplesmente sair colocando do além. Eu precisava estudar a parte de dentro, a parte interna, literalmente. Né? A gente precisa entender mais das afecções da pele para te poder fazer isso. E eu acho que isso o curso me abriu amplamente, Que assim. Foi daí que eu... E tu usou uma frase, né? Eu não estava fazendo o que deveria. Na verdade, a gente não faz o que poderia, tudo que poderia ser feito, porque a gente não tem esse conhecimento amplo. Então a gente sai limitadas, né? A gente sai com um tipo de visão, porque foi aquilo que nós aprendemos, foi aquilo que nós entramos em contato. E eu acho que todo mundo passa por isso, Dani, que a gente sai da faculdade, eu também saí assim, né? A gente sai com uma visão limitada porque a gente tem um certo tipo de conhecimento limitado ali, e não por nada, né? Todo mundo deve fazer uma graduação, mas é porque é um tempo muito curto para passar muita coisa que eles têm, né? Numa graduação a gente aprende Tá. todas as áreas, então é muita coisa. Então, claro, depois a gente sai da graduação e a gente vai tendo afinidade com outros temas e vai abrindo esse campo de visão. E eu lembro que a gente conversou um tempo atrás
Tu é de que cidade, Dani? Eu moro em Santiago, perto de Santa Maria, mas é interior. Não é uma cidade grande, é uma cidade que tem no máximo, acho que uns 50 mil habitantes, então não é um grande centro. Uhum. E eu tinha receio que eu fosse conseguir me sustentar bem, ter uma qualidade de vida, poder proporcionar isso para o meu filho e ter para mim também numa cidade pequena. Eu achava que isso não era possível, na Sim, verdade. era sobre isso que eu ia falar, porque eu lembro que há um tempo atrás tu falou sobre esse desafio. Ah, eu sou de uma cidade pequena e tal, não tem ninguém que atua aqui dessa forma. Eu falei assim, nossa, então agora tu tem a faca e o queijo na mão, né? Se não tem ninguém que atua dessa forma, é muito mais fácil de conseguirmos nos destacarmos pelo trabalho do que quando a gente entra numa cidade e tem várias que aplicam a mesma coisa. E eu quero que tu traga um pouco desse desafio de como é empreender, né? Porque tu é uma empresária aí. Hoje tu já tem o teu próprio espaço, né, Dani? Tenho, É, faz um ano que eu conte tenho. um pouquinho disso, porque eu me lembro que a gente conversou sobre isso, mas eu quero que tu traga, né, desse desafio de ser empresária numa cidade pequena, de conseguir se posicionar. Conta um pouquinho pra gente como foi. Eu acho que tu recém tinha ganho teu baby, se eu não me engano. Uhum. Ele era pequenininho. E quando eu voltei pra cá, pra morar na minha cidade de Santiago, eu morava em Santa Maria quando eu engravidei. Quando eu voltei pra cá, eu atendia na clínica já onde eu trabalhei, mas eu atendia só final de semana. Então, assim, eu tenho uma criança, eu preciso trabalhar, preciso correr atrás. E eu fiquei ainda por um bom tempo na clínica. Mas eu sentia falta, eu sempre quis aquele desejo, né? A gente sempre tem um desejo de ter o nosso próprio local, assim, para dizer que é meu. Eu sou a esteticista e é meu consultório. E eu fiquei mais um tempo ali, eu estava bem, já estava trabalhando bastante com essa parte de personalização, mas eu comecei a sentir que ficou pequeno, não em relação a pessoas ou local, mas que eu queria mais. Só que eu tinha muito medo de sair e ter um espaço só meu, ter algo só meu. Então eu comecei, na verdade, a ficar de olho em salas para alugar e coisa assim. Porque, né, quando a gente sai, aluguel, a internet, É é tudo tudo, nosso. é tudo. Então, assim, era um passo bem grande para mim. E aí apareceu, na verdade, quem me falou dessa sala foi a minha sogra um dia. E ela falou: Nossa, a gente conhece os donos da sala, né? E só que era com imobiliária, e aí às vezes é complicado, enfim. E aí foi uma coisa que parece que era para ser para mim, porque eu tinha muito medo. Porém, né, minha sogra conhecia os donos dessa sala. Nós ligamos pro proprietário, inclusive, conversamos com ele. Ele inclusive falou que bom queria alugar para uma pessoa conhecida. E eu fui no outro dia na imobiliária e deu tudo certo. Eu nem acreditei, na verdade. E aí depois tem a outra parte. Eu falei, bom, eu vou com a cara e a coragem, Uhum. ter um espaço só meu. E eu tinha muito medo. Olha como o pensamento, assim, ó, atrasa a gente. Eu tinha, Uhum. porque eu vou ser paciente, porque como se eu não tivesse paciente, né? Uhum. Porque quem é que eu vou atender? Porque uns pensamentos, assim, que atrasam completamente. Um medo, né, na verdade, de novo. E muito pelo contrário. O que eu ouvi das minhas pacientes foi que agora eu estava no lugar certo, que o lugar tinha ficado maravilhoso, isso que não estava tudo pronto. Uhum. E ali parece que eu brilhava muito mais, que eu aparecia muito mais. E realmente, assim, quando eu vou pro consultório, eu sinto feliz, eu não tenho vontade de sair de lá. E para mim é uma baita realização, assim, pode parecer pouco, mas para quem sempre trabalhou para outras pessoas em outros locais, assim, nossa, ter o meu espaço e conseguir manter o meu espaço, ter uma reserva, umas coisas assim, é Isso não é gigantesco. pouco, isso é muito grandioso, eu tô toda arrepiada. Isso é muito gigante, sabe? É porque a gente acaba sempre se comparando com mais. E É, isso não é errado, é legal a gente ter uma ambição, é legal a gente querer mais, buscar sempre melhorar. Mas isso, Dani, isso que tu traz, e por isso que eu sempre falo, né? As nossas alunas ali, elas são as maiores quebras de objeções, porque a pessoa que ela baixa a cabeça e ela se determina a fazer, e eu acho que um filho traz isso numa mãe, né? Ela se torna uma leoa. Eu não sou mãe ainda, mas eu acompanho muitas mães. Elas se tornam tá. leoas e elas baixam a cabeça, miram em algo e pensam assim, cara, eu vou fazer isso aqui dar certo. Então, imagina, vem de uma cidade pequena. Tinha aí algumas especializações, sim, mas estava no início da jornada aí.
já estava com alguns resultados. Bom, eu vou meter a cara aqui, eu vou fazer e isso vai dar certo. E eu lembro que em uma das nossas conversas tu começou a dizer que as pessoas tu já estava o burburinho. Isso é ótimo de cidade pequena, é por isso que eu gosto. Todo mundo se conhece, então assim, vai É, alugar, já conhece a pessoa que é dona da casa, isso é legal, né? E também o é, movimento que se cria em torno de algo que é bom também é mais rápido do que numa cidade grande. Então, numa cidade grande, a gente demora um pouco mais de tempo até fazer o nome. Numa cidade pequena, é uma oportunidade incrível, porque um vai falando pro outro: olha, eu tava com a minha pele assim, agora estou assim, vai lá nela. E tu me disse que tu começou a receber muitas indicações, né, de peles extremamente desafiadoras, porque daí a gente olha e pensa assim: ó, meu Deus, eu não esperava que eu fosse receber esse caso e agora o que eu faço aqui, né? Mas com certeza já tem muito verdade. conhecimento. Mas essas indicações também começaram a surgir, né, Dani? Sim, à medida que eu fui entregando o resultado, porque tinha muito receio também aqui, o pessoal não entendia esse negócio de personalização, de manipulado, era uma resistência muito grande, como se o produto manipulado não funcionasse. Pelo Uhum, menos aqui a impressão que eles tinham que não funcionava, uhum, que só o industrial funcionava, ou que era uma coisa às vezes barata comparada a um produto de farmácia, uhum, e que eles ficavam assim, tá, mas será que funciona mesmo? Aí quando eu comecei a postar os resultados, e o que eu tenho assim, ó, uma gratidão imensa por algumas pacientes, porque elas me indicam de boca cheia. uhum, Tem um círculo de amigas que eu atendo todas as amigas, porque uhum, foi por indicação, uma da outra, e foi vindo. E a maioria dos meus pacientes é por indicação. E eu fico muito feliz nisso, porque isso mostra que a pessoa ficou uhum. feliz com o que tu tá entregando. E eu tenho pacientes que eu tenho desde 2020, quando eu voltei a morar pra cá, elas estão comigo, elas indicam. Nossa, isso é É surreal. a Porque cidade retenção. pequena tem muito isso. Uhum, As pessoas perguntam onde tu uhum, tá, o que que tu tá fazendo, e tem essa conversa. Então, eu creio que é mais fácil essa parte, como tu falou, em cidade pequena, de uhum, indicação, do que uhum, cidade grande. Porque eu tinha muito medo, eu não tô com tanto tempo, porque casa, filho, uhum. estudo, aí atendendo consultório, de fazer tantas postagens e coisas assim. Fazia sempre quando dava, mas foram vindos muitos pacientes de indicação E a retenção, né? Isso é, ó, e o mais manter grandioso. o paciente. Manter a retenção desse paciente a longo prazo. Isso é o maior benefício que um negócio pode ter, porque atrair o paciente, não que seja fácil, porque a gente tem um certo grau de dificuldade, mas o maior grau de dificuldade é reter esse paciente no negócio. Imagina ter pacientes há anos, e é justamente isso que acontece, né? É que antigamente, quando a gente fala sobre personalização cosmética, sobre cosmetologia personalizada, antigamente o nosso mercado não tinha esse tamanho que ele tem hoje, né? Então as pessoas elas não tinham total domínio de como desenvolver uma personalização, de como desenvolver uma formulação cosmética. Eram fórmulas prontas para todo mundo, né? E eles só prescreviam. Então, claro que não ia dar certo. E por isso se criou esse preconceito em cima das formulações. E aí vem, né? Vem a equipe, vem todo mundo, vem o movimento do mercado. Porque é o que eu sempre digo. Eu sozinha não ia conseguir movimentar todo esse mercado. A gente precisa de outras profissionais trabalhando no mesmo nicho, entregando resultados tão bons quanto, para que a gente consiga movimentar o mercado em si. Então, quando a gente vê, né, aqui na minha cidade agora tem outra menina personalizando, que bom, que ótimo, isso É, movimenta o mercado. Isso te dá, inclusive, a oportunidade de aumentar o teu preço, porque tu estava antes, tu entrega já mais resultados, entende? Então, movimenta todo um mercado, é todo um ciclo, e isso é maravilhoso. E falando sobre cobrar, Dani, sobre cobrar consulta de saúde estética. Tu cobra consulta? Quando que tu começou a cobrar? Houve resistência das pacientes, né? Como que tu foi inserindo isso aí no teu negócio? bom, antigamente agora eu chamo de consulta, mas antigamente eu chamava de avaliação. Eu não cobrava, tá? No início, quando eu vim pra cá, eu não cobrava. Depois que eu comecei o teu curso, eu coloquei um valor bem simbólico, mas que pra mim já era bastante, que eu tinha muito medo que não fossem pagar, de R$ 50. Uhum, Ficou por esse tempo 50, as pessoas foram pagando. E eu notei que quando elas iam para consulta, elas esperavam, na verdade, que eu só desse uma olhada na pele delas, uhum, falasse que elas precisavam fazer o tratamento que elas precisassem fazer, e era isso. uhum, E na verdade não foi isso que eu entreguei para elas. Então, assim, quando eu comecei a fazer isso, ter essa entrega, eu não vi mais uhum, resistência.
Claro, teve resistência de algumas pessoas. Ai, mas ela é esteticista e tá cobrando. Se é o meu trabalho, uma nutricionista não vai te avaliar de graça. Nenhum profissional da área da saúde vai te avaliar de graça. Então, assim, tive um pouco de resistência em algumas pessoas, porém, quando viram os resultados que estava tendo e as indicações, eu parei de ter. E aí eu fui subindo gradativamente. Hoje eu cobro 150 aqui a consulta. Ai, eu morro de orgulho! Sem nenhum tipo de resistência, tá? Claro que algumas coisas, por exemplo, algumas pacientes vêm fazer avaliação corporal ou para outra coisa. E aí eu já cobrei a avaliação, porque na verdade, se o paciente vem fazer avaliação comigo, a gente pode falar sobre tudo. Porque quando a gente pensa em pele, por exemplo, eu bato muito essa tecla do intestino com as minhas pacientes. Só que essa parte, se tu tá querendo passar por um processo de emagrecimento, também é essencial. Então, na verdade, tu puxa as duas coisas e aí tu vai puxando coisas que se tu não tratar aquilo ali vai piorar na tua pele ou não vai melhorar, inclusive no teu corpo, e tu conquista a paciente. Inclusive, eu tinha pacientes que eram só de corporais e agora são dos dois, porque à medida que a gente vai atendendo elas, vai conversando, vai tirando dúvida, vai explicando e tu conquista as pacientes. Então, hoje eu não vejo mais resistência em relação quando eu falo do valor da minha consulta. Isso é muito bem posicionado para mim, pelo menos. Eu me posicionei muito bem em relação a isso e não vejo mais nenhuma resistência. Mas no início, sim. Eu não sei se eu tinha, se era tanta resistência ou era medo meu. Medo. É medo. Eu também comecei cobrando esse valor simbólico, porque muitas vezes, Dani, a gente desconfia do nosso próprio talento, do nosso próprio dom ali, de tudo que nós, de tudo que nós aprendemos e vimos, né? Então a gente fica com esse receio, mais medo de nós mesmas, né, do que das pacientes ali. Então, quando a gente traz esse posicionamento, a gente começa a cobrar ali, e é justamente isso, né? Tu faz um over-delivery ali, tu entrega muito mais do que ela tá esperando. Então ela vai pensando assim, ah, tá, ela vai me indicar algumas coisinhas. E aí ela vem sendo bombardeada numa consulta de saúde estética, que é um dos pontos mais altos do tratamento, que é um grande diferencial, é o diferencial competitivo do negócio, e hoje tu deve entender. O que a gente faz a partir dali são ajustes, né, de tratamento, de formulações. O ponto alto é saber avaliar aquele paciente, né? Então tu traz esse diferencial competitivo e a pessoa ela fica impactada, ela pensa assim, nossa, nunca ninguém me perguntou isso. Como que ela, esteticista, né, tá me perguntando sobre isso? Como que é? Então, é uma outra visão. E aí, óbvio que as indicações, elas vêm com mais facilidade, porque a primeira coisa que ela vai dizer, olha, nunca ninguém me avaliou daquela forma. Então, nunca ninguém desenvolveu um tratamento desse porte aqui, com certeza teremos resultados. Então, ela já é muito impactada na consulta. E esse é o grande... Às vezes as pessoas ficam, né? Diferencial competitivo. Ah, eu quero o equipamento, quero... Gente, foca na consulta, foca na personalização cosmética, porque ali a gente já entrega muito para esses pacientes, né? Tu falou muito sobre se posicionar, Dani. E esse também é um grande desafio, né, para quem está iniciando. Quais foram as primeiras estratégias, né, atitudes que tu tomou para essa questão da consulta? Tu trouxe conteúdos no Instagram, tu trouxe uma comunicação mais via WhatsApp? Como que foi isso para ti, assim? A primeira coisa que eu fiz foi quando a pessoa me procurava, eu mudei a maneira de contato com ela, né? Ela sempre perguntava alguma coisa sobre. A primeira coisa, normalmente, era sobre limpeza de pele, né? E hoje eu entendo, alunas devem entender também, que a gente não começa muitas vezes por limpeza de pele. Na verdade, ela não é nem a primeira coisa que tu faz. E eu notei diferença isso, porque era um jeito, uma maneira diferente dos outros profissionais se portarem, dizendo sempre que era a primeira coisa, enfim, daqui da minha cidade. E muito aquele negócio de promoção. E aí eu comecei a montar um texto, que inclusive foi uma das aulas do Fórmula, que tu indica isso, que fazem no teu consultório. E aí eu montei também explicando como é que era a limpeza, como é que era a consulta, né? E muitas vezes não dava para fazer a limpeza de pele na primeira sessão junto com a consulta, porque às vezes a pele não ia suportar, né? Tava muito inflamada, enfim. E também fui para as redes sociais, tá? Eu tinha um pouco de receio nas redes sociais, porque a cidade pequena vão falar, ai, blogueirinha! Esse tipo de comentário. Mas enfim, eu fechei os olhos e problema dos outros,
né? Uhum. Então, eu me posicionei muito firme. Eu comecei a trazer. De que forma que eu fiz isso? Eu comecei a trazer conteúdo mostrando, por exemplo, assim, como que o teu intestino vai impactar diretamente na tua acne? Por que que o sono é tão importante? Não dizendo diretamente em relação a tem que fazer a consulta, mas eu Uhum. colocar conteúdos, por exemplo, assim, mas aí o paciente começa a pensar, mas eu não tô dormindo bem, será que é isso que tá minha acne? Uhum. E aí depois eu fui colocando que a consulta era primordial através desses conteúdos, porque nela a gente ia identificar algumas coisas, mas foi através disso, sabe? Postando problemas, Problema. que teria algumas soluções que eu aprendi na semana, que eu fiz que antecedeu o fórmula. Uhum. E aí eu comecei a fazer esse posicionamento. E a partir disso, eu acho que tu começa a passar um pouco de confiança no que tu está fazendo, no teu trabalho, que tu sabe o que tu está falando, que não é aleatoriamente. Uhum. Tu tá dando uma dica aleatória, tu Uhum. sabe o porquê por trás daquilo. E aí que eu vi que começou a mudar a procura e o tipo de pessoas que estavam me procurando, que realmente tinham algum problema, que não estavam se encontrando, que usavam coisas boas, mas que não era bom para a pele dela. Uhum. Então, foi através desse posicionamento dessa maneira que para mim que eu encontrei que eu me senti à vontade e que a partir disso eu fui me posicionando em relação à consulta. Verdade. E não, e vergonha não paga conta, né, Dani? Eu lembro da gente ter falado sobre isso também. Vergonha não paga conta. As pessoas, elas estão ali, elas não vão pagar as suas contas, É, elas não vão te trazer o posicionamento para o teu negócio. E, na verdade, a questão dos conteúdos é justamente isso, né? Aumentarmos o nível de consciência com foco no problema, com foco na dor daquele paciente, sem falar explicitamente que ele está com aquele problema. é, Então, é fazer ele refletir de uma forma diferente, porque muitas vezes a pessoa ela nem sabe que ela tem aquele problema. Mas quando ela lê um conteúdo específico, ela vai pensar assim: realmente, não estou dormindo, meu intestino não funciona. Talvez esse problema aqui possa ser por isso. E aí a gente começa a trazer o aumento do nível de consciência. exato. E é muito isso, e eu acho que tu encontrou. Cada uma tem o seu jeitinho, né? A sua essência, a sua autenticidade de trazer os conteúdos. Eu gosto muito da forma, tu é uma pessoa leve, tu é uma pessoa doce, e eu acho que tu consegue trazer isso nos teus conteúdos de uma forma muito doce, né? Muito assim, suave, explicando ali os problemas, com foco realmente em trazer soluções e apresentar o teu trabalho sempre do teu jeitinho, o jeitinho Danizinha, né? O jeitinho calminho, com muita autenticidade e verdade ali. Eu gosto muito de acompanhar. E falando em desenvolvimento aí de produtos, posicionamento, hoje também tu já tem os teus próprios produtinhos, né, Dani? O que tu tem aí na tua linha? Quais foram os primeiros produtos aí que tu trouxe personalizados aí para o teu espaço? Tá. O primeiro foi o gloss, né? Que eu encontrei uma brecha, assim, porque aqui, né, no sul, enfim, tem inverno muito rigoroso, mas também fora do inverno tem o verão que resseca muito a região dos lábios. Então foi a primeira coisa, assim, personalizada. E aí depois, quando eu mudei de farmácia lá em 2021, eu consegui uma formulação maravilhosa de espuma que parece um mousse. Uhum. Então também já tá na minha linha essa espuma que parece um mousse que as pacientes Ah, amam de paixão. Outra coisa também que a gente desenvolveu foi a água micelar, também que as pacientes adoram. E agora nós estamos tentando chegar numa formulação para na verdade, como se fosse um cleansing oil, né? uhum. A base 100% de óleos vegetais, porque Uhum. eu até agora eu não estou usando tanta água micelar, eu sou muito fã dos óleos vegetais para Uhum. retirar a maquiagem e para uso. Então, eu comecei a indicar muito para as minhas pacientes que tinham a pele muito sensível, a minha é. E aí, porque, né, deu um boom de cleanser oil Uhum. aí, então a gente está chegando numa formulação também. Ai, que Tem algumas, Aham. Tem algumas coisas, a gente está desenvolvendo agora para a área dos olhos. Inclusive, estou com uma sessão de fotos marcada para tirar com esses produtos Ai, aí. tu me manda, eu Aham. quero ver tudo em primeira mão. Não, para, eu Algumas amo. coisas. E aí, a princípio é isso. Porque tem aqui na minha cidade algumas pessoas que têm linhas prontas de algumas coisas, né? Eu ainda quero fazer um sérum antioxidante com pré e probióticos, porque eu bato muito nessa tecla, e hidratante. Mas eu acho que eu não vou aumentar tanto a linha em relação a algumas coisas. Por quê?
Eu tenho, a maioria dos meus pacientes tem alguma questão de pele. Uhum. Ou é acne, ou é dermatite, ou é melasma, ou pele extremamente sensível e reativa. Então, assim, eu vejo que por mais que eu tenha algumas coisas que essas peles possam usar, eu ainda bato muito na tecla do Na personalizado. personalização. Então, na personalização. Então, eu vou fazer algumas coisas que eu quero deixar, né, na linha, mas em relação à pele como um todo, eu ainda prefiro não fazer a linha pronta, porque eu ainda prefiro personalização, sabe? Uhum. Porque, enfim, cada pele é uma pele, ela não vai responder da mesma maneira. Então, algumas coisas eu quero, vamos fazer essas fotos, enfim, mas outras eu ainda prefiro ficar na Não, personalização. é trazer para o nosso negócio os produtos coringas, né? Que inclusive Exato, ajudam muito o exatamente. caixa da empresa, porque ali a gente tem o giro constante dessa venda desses produtos, auxiliam no caixa, né? São produtos onde a gente conquista a paciente, por isso tu deve ter percebido isso no teu gloss labial, principalmente É. para nós que somos do sul. Quando ela passa um batom, não é querer falar, tá, gente? Mas uma manteiga de cacau nos lábios e ela vem com um produto personalizado para os lábios, é uma diferença gritante. Então, ali a gente já ganha paciente no gloss. Aí vem a espuma, aí vem o cleanse oil, aí vem o produto para a área dos olhos. E aí a gente vai ganhando espaço na bancada daquela paciente. Mas, claro, o tratamento principal, eu também trabalho assim dessa forma até hoje, o tratamento principal sempre vai ser o cosmético personalizado, né? Trazer a personalização ali. Incrível. Eu sou apaixonada, eu quero ver essas fotos, eu amo ver o crescimento de vocês, o desenvolvimento aí. E eu tenho duas perguntas finais aí, Dani. Já tem Vamos outros lá. profissionais aí na tua cidade que estão trabalhando com a personalização cosmética? Como que tu vê também essa concorrência aí na tua cidade? Sei que tu foi uma das primeiras a começar a se posicionar em relação a isso, mas como que tu enxerga o mercado como um todo? Então, tem pessoas, tá? Inclusive, que começaram a trabalhar com a mesma farmácia que eu em Santa Maria, porque eu tenho uma amizade muito grande com a farmacêutica. E ali de Santa Maria, que eu manipulo a maior parte ali em Santa Maria, que é uma cidade vizinha. Mas é uma coisa que eu vejo. O pessoal tá fazendo muito linhas prontas, Pronto. sabe? De venda direta. Uhum. Que não é o meu caso. Então, eu não sinto que eu perdi espaço, nem paciente, nada em relação a isso, Uhum. tá? Eu acho que não perdi nada, na Uhum. verdade. Eu pelo menos, não senti. É, e eu vejo que o posicionamento, por mais que tenha essa personalização, não é como o meu, Uhum. tá? Por mais que façam, enfim, que eu veja postando e coisa assim, não é como o meu. Isso eu converso muito com a minha farmacêutica, porque ela me falou, Dani, eu vejo a diferença nas formulações. Quando eu pego formulações de pacientes, de profissionais e profissionais. Linhas prontas é uma Uhum. coisa. O nicho que tu trabalha, como tu trabalha, não é a mesma coisa. Então, ter esse respaldo também da farmacêutica que tu trabalha é um, Nossa. é uma coisa muito boa. E eu vejo que as pessoas me procuram mais quando estão com algum problema. Eu acho que eu faço isso. Resolver problemões, assim. Então, você me procuram mais em relação a isso. Uhum. Então, não senti que me afetou diretamente. Eu aprendi nesses anos a confiar no meu trabalho, Uhum. que eu passo, que antes eu não era assim. E por mais que tenha outras pessoas, não me afeta, assim, Uhum. não sinto que me afetou, porque o meu trabalho e pacientes novos continuam vindo, inclusive dezembro e janeiro, que às vezes falam que janeiro é um pouco parado, né? Uhum. Pra mim foi o contrário. Uhum. Então, assim, de pacientes novos que vieram em dezembro e janeiro e não na área de corporal, que alguém pensa, ah, verão vai tratar as corporais. Não, tratamentos Ai. faciais, da área de facial. Então, assim, não Ó. vejo que me afete Uhum. diretamente, mas eu fico feliz porque, como tu falou, são profissionais que eu vejo que estão crescendo nessa área, que já estão começando a ter um olhar diferente para passar para as pessoas, porque é uma desinformação assim gigantesca, gigantesca. E a gente tem algum probleminha aqui na minha cidade de muitos profissionais que não são formados na área atuando. Vários. Então, assim, eu vejo que tem uma desinformação muito grande quando chega alguns pacientes, assim, para mim, em relação a produtos industriais e produtos de farmácia. E algo que, para mim, hoje é um dos módulos que eu mais gosto
mudou, eu acho que hoje mudou, é a parte da cosmetologia mesmo, da Uhum. formulação. E eu nunca me esqueço, em dezembro eu postei uma coisa sobre um cleansing oil, não vou falar a marca, enfim, famoso. E eu postei porque que eu não indicava, falando sobre ativos, essas coisas assim. E eu recebi uma enxurrada de mensagens falando assim: Meu Deus, como assim? Porque é famoso, porque todo mundo usa, porque todo mundo faz propaganda. Eu falei: Pois é. Então, assim, é a minha maneira de me posicionar, através até de produtos industriais e bater muito na tecla. Agora eu não tenho medo mais de falar as coisas que antes eu tinha. Eu vejo que não me afetou Uhum. realmente. Assim. Tem outros profissionais, mas. É bom o movimento do mercado, né? Como eu disse, né? Quanto mais pessoas aí trabalhando criam esse movimento, mais a gente consegue subir, porque há mais tempo estamos e movimenta o mercado como um todo. Infelizmente, né? Claro que terão pessoas sem formação indicando produtos cosméticos, porque tem cursos de pessoas que ensinam pessoas leigas. E aí a gente abre um leque gigantesco. E o grande diferencial está realmente nisso, né? É completamente diferente o olhar de uma pessoa que tem uma formação, que tem especializações dentro da parte de pele, da parte de cosmetologia, é completamente diferente, né? Então, eu costumo dizer que as pessoas leigas ali, elas nos dão mais pacientes, né? Porque elas vão lá, assassinam as peles, fazem um bando de indicação sem sentido, e Exata. aí pacientes caem no nosso colo. Então, enquanto mais elas fizerem isso, mais pacientes vão acabar surgindo aí. E sobre custo, né, Dani, agora que tu já tem aí também a tua parceria com a farmácia de manipulação, tu notou uma redução de custo em relação a produtos dentro do teu negócio? Porque a gente sabe que quando a gente acaba trabalhando com produtos industriais, muitas vezes a gente precisa comprar os kits fechados, são valores mais altos, né? Tu notou essa redução de custo nos teus protocolos aí também? Muito, porque, por exemplo, na limpeza de pele, né? Hoje a minha limpeza de pele é 100% com produtos manipulados, tá? Formulações. Então, assim, antes, aqueles kits fechados, eles não serviam para todas as peles, né? Então, assim, eu vejo que hoje eu consigo fazer produtos de tamanho, por exemplo, menores, mas que tem uma boa durabilidade. Porém, eu consigo fazer vários emolientes, por exemplo, vários sabonetes de tamanhos menores, que não me custam tanto, que rendem muito, me entregam resultado e de um custo muito menor. Porque, realmente, como tu falou, os produtos normalmente industriais, eles são grandes. E eles tendem a ser um pouco mais caros pelo tamanho, enfim. E às vezes, por exemplo, em duas, três sabonetes, tu gasta Hum, 200 e poucos reais, quase 300 reais, porque elas são grandes. hum, Então, assim, às vezes com uma linha de limpeza de pele, tu consegue formular esse hum, valor, dependendo do tamanho dos produtos. Então, sim, notei uma melhora no gasto gigantesca. hum, Peelings também, normalmente os industriais são grandes e tu fica muito presa naquilo ali. hum, Então, tu pode mandar formular 10 ml, porque às vezes, né, tu tem que mandar fazer uma fórmula diferente para paciente específico quando chega para ti no consultório. Então, eu trabalho muito com formulações de produtos menores, hum, sabe? hum, Que eu consigo ocupar para aquele paciente, tu paga 100% o valor no hum, procedimento que tu hum, faz e tu ainda consegue usar em outro hum. paciente. Então, assim, em termos de custo, é 1000 vezes melhor. Assim, acho que nem é de comparar, porque é muito maior. Não tem comparação, mas eu Não, gosto de trazer essa visão justamente porque muitas profissionais ainda estão engessadas nos kits, né? E quando a gente traz a personalização cosmética, os produtos eles se tornam muito mais rentáveis, né? Com um custo menor e mais versáteis. Então, muitas vezes, um produto que a gente inicia um procedimento, a gente pode finalizar o outro procedimento. E por aí a gente vai, então a gente joga com muito mais facilidade aqueles produtos no tratamento ali da paciente. Então, eu gosto muito de enfatizar essa questão do custo, porque isso, para nós, né, que temos um negócio, isso te traz uma possibilidade de, inclusive, aumentar ali, né, jogar com os preços, fazer daqui a pouco pacotes especiais, enfim. Então, a gente, nossa, tem infinitas coisas, porque o teu custo para adquirir aqueles produtos, o teu custo do protocolo é um pouco menor, então a gente consegue jogar de diferentes formas aí também. Dani, maravilhosa, eu sou tua fã. Eu gosto muito de acompanhar todo o teu crescimento. Eu acho que tu teve uma história com bastante desafio no início da tua carreira, principalmente por causa do Babies aí. Quantos anos tu tem, Dani?
29 Ela, anos. Vou gente, com uma 30 esse ano. Não, com uma carinha de 25, 24 anos. Acho que eu até Graças ia a Deus. marcar. Eu acho que eu vou marcar uma consulta contigo, entendeu? Arrasou. Eu acho que tu tem uma história com muitos desafios aí. Eu acho que realmente tu se tornou uma leoa, não só como mãe, mas na nossa área aí também. Baixou a cabeça e foi fazer o teu nome. Hoje tu tem um nome, um sobrenome aí na tua cidade. Parabéns, eu sei que não é fácil empreender. Nós temos desafios constantes, tanto na fase de aprendizado, né? A gente nunca vai saber tudo o tempo todo. A nossa área exige que nós estejamos sempre em constante caminhar e evolução. Mas tu chegou até aqui, meu amor, por mérito teu 100%, né? O que a gente foi fazendo ali foi pequenos ajustes, pequenos impulsionar. Eu acho que foi mais a parte do tu consegue, vambora e vai pra frente do que qualquer outra coisa, né? Tu já veio muito pronta, tu já tinha muito conhecimento, então tudo que tu conquistou até aqui é mérito 100% teu. Quero te agradecer, obviamente, a confiança que tu colocou, né, no nosso curso, no meu trabalho aí também, mas esse mérito é teu. Desejo todo o sucesso do mundo para ti, que tu cresça cada vez mais aí, que daqui a pouco tu esteja impulsionando outras profissionais aí na tua cidade também. Queria ver se tu quer deixar uma mensagem final aí para as colegas também. Quero sim, primeiro te agradecer, porque acho que eu nunca comentei com a Grazi, mas muitos alunos já vieram me perguntar como que é o curso da Grazi. E eu mando uns 1000 áudios, né? E uma coisa que eu sempre falo para as pessoas ela entrega tudo ali. Só que quem vai mudar, quem vai dar esse passo é tu. Ela não vai fazer isso por ti. Uhum. Então ela vai te entregar tudo ali no curso. Mas quem precisa dar esse passo, estudar e ter essa mudança é você. Uhum. E eu acho que eu consegui isso. E eu sou muito grata, assim, porque por eu ter te conhecido no Instagram, por aquela semana da cosmetologia. E para as meninas, assim, o curso é sensacional. Para vocês terem ideia, o meu venceu em dezembro e eu renovei de novo. Eu mandei mensagem para a Mayara. Porque, assim, são aulas que, às vezes, tu tem um tratamento, alguma coisa, assim, tu vai voltar a olhar. Eu cansei de olhar e reolhar várias aulas, tu sempre vai pegar uma coisa a mais. E quando tu quer ter essa mudança e tu tem alguém que tá te ajudando, entregando um conteúdo para isso, te ensinando, você só precisa ir lá e fazer. E isso é um passo, não tenham medo, porque vocês todas são ótimas profissionais e eu tenho certeza, como eu vi algumas botando, que estavam passando pelo mesmo que eu passei, e isso é história de muitas pessoas. Então, assim, aproveitem todo esse conteúdo que a Grazi entrega, e mais ainda na comunidade, em dúvidas, e coloquem a cara a tapa. Vocês são profissionais excelentes, principalmente falando para esteticistas. Não tenham medo de bater contra outros profissionais em relação ao conhecimento. A gente tem esse conhecimento e vocês podem ter ainda mais. Então, vão. Eu sinto muito orgulho, tanto que quando eu coloquei, eu falei, nossa, Dani formada, acho que teria muito orgulho. Porque eu sempre quis ter um espaço meu e hoje eu consegui conquistar isso, eu consegui conquistar muito mais aparelhos e coisa para o meu espaço, proporcionar coisas para minha família. Então, para mim, eu tenho uma gratidão enorme por esse curso que, nossa, eu vou chorar, que me mudou, mas que eu tive muita força também, obviamente, para fazer isso. Muito, muito. Mas, olha, eu desejo para vocês muito sucesso, meninas, que vocês peguem essas aulas FHC e olhem 1000 vezes, se for preciso, e vão e cresçam e não tenham medo, porque todas vocês são capazes e o curso está entregando tudo nas mãos de vocês. Vocês só precisam dar esse passo. E Grazi, muito obrigada de novo por me convidar. Eu sou muito grata a todo o conhecimento que tu entregou, que tu entrega ainda, que tu sempre procura ajudar as tuas alunas. E você é uma pessoa maravilhosa, eu acho, iluminada na estética, porque você cresceu muito e colocou as esteticistas para cima, que eu acho que hoje tem outros profissionais que também fazem isso, mas que a gente precisava de uma profissional tão boa quanto tu na área de facial para mostrar que a gente é capaz, sim, que não é porque outras profissões falam outras coisas de nós e que isso é muito, muito gratificante. Eu vejo teu crescimento, os congressos, as coisas que tu tá indo fazer, que tu tá crescendo. É sensacional ver uma esteticista assim. Então,
parabéns também pela profissional que tu é e obrigada por todo o conhecimento. Mas tu falou uma coisa que é muito verdade, Dani. O curso ele entrega muitas ferramentas, conteúdos ali, mas tem uma única coisa que eu não posso fazer, que é o passo. Esse passo, quem precisa dar, né, são vocês, e a gente precisa uma dose diária de muita coragem, de ousadia, porque a nossa área é sobre isso, né? É ter ousadia, é ter coragem de ir lá e fazer. E a gente acaba se colocando numa barreira de medo, de insegurança, do eu não sou capaz, eu não vou conseguir. E aí muitas vezes a gente olha outras profissionais conquistando, fazendo. Qual é a diferença? É que elas foram lá e fizeram, elas estão lá dando aquele passo. Então não adianta eu querer empurrar a profissional e vai. O passo é realmente a profissional. Então, por isso que eu digo que quando a gente traz aqui as profissionais, claro que vocês falam, eu fico muito grata por todos os elogios, por todo o carinho. Né, tem um certo peso isso, mas é mérito da profissional, porque é muito difícil, né? Muitas vezes a gente estuda, a gente fica preso naquilo ali. E está faltando o principal, que é a coragem, que é botar a cara a tapa, que é ir lá e fazer o que precisa ser feito. Então, sou muito grata. Parabéns mais uma vez. Conta sempre comigo para o que tu precisar aí. Estaremos juntas. E eu espero muito em breve te ver passando esse conhecimento também adiante, porque tu é uma profissional gigante, enorme. Daqui a pouco é tu que vai estar em congressos, palcos e por aí vai. Te nutre dessa coragem, te nutre de tudo isso que tu já carrega aí dentro de ti. Sou tua fã real, Dani, real da tua história mesmo. Muito feliz de te receber aqui. Obrigada. Muito obrigada. Beijo, meninas. Obrigada. O episódio Beijo, vai ficar salvo. Obrigada pelo carinho em todos os comentários. Beijo, Dani. Beijo, Grazi.